Olá, seja bem-vindo ao canal Católico Eu Creio. E nesse vídeo eu vou dizer para você que você foi enganado. Se você ouviu alguém dizendo que quem fundou a Igreja Católica foi Constantino, e se você aprendeu dessa forma e se você acreditou, infelizmente, você foi enganado. Porque eu vou estar provando aqui, eu vou estar mostrando aqui com documentos históricos que a Igreja Católica ela vem desde Jesus Cristo, passando pelos apóstolos e até chegar até nós nos dias atuais. Eu estou aqui com um documento e eu vou estar comprovando essa verdade. Eu queria que você acompanhasse, principalmente você que tem dúvidas, você que escutou a vida toda que a Igreja Católica ela foi fundada por Constantino, e que foi a partir de Constantino que surgiu a Igreja Católica. Isso sempre foi uma grande mentira. Eu estou pegando aqui documentos, desde ali o primeiro século, desde o início da Igreja, desde o tempo dos apóstolos. Então veja só, neste documento aqui o ano é de 54 a 68 depois de Cristo. Quem era o imperador nesse tempo? Era o imperador Nero. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Nero, aquele que perseguiu os cristãos. Então, durante o reinado de Nero, um dos locais mais famosos dos martírios era o Cerco de Nero, também conhecido como Cerco do Vaticano. Ou seja, houve uma grande perseguição contra os cristãos no tempo de Nero, e tinha um local lá que eles sacrificavam os cristãos, que eles torturavam, que eles martirizavam, e esse local era conhecido como Cerco de Nero e também conhecido como Cerco Vaticano. E é exatamente esse local onde os cristãos eram perseguidos que hoje é a Basílica de São Pedro. Olha só como Deus inverte as coisas. Hoje, no local onde os cristãos eram perseguidos, eram martirizados, hoje é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. E foi lá também que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como o Senhor Jesus. Durante esse período, depois de Nero, houve várias perseguições aos cristãos. Houve vários imperadores que perseguiram os cristãos. E dentre eles, um também assim que perseguiu com muita força foi Diocleciano, no ano de 284 a 305 depois de Cristo. Ele era conhecido como o grande perseguidor, Então foi uma grande perseguição que ele teve aí contra os cristãos ali por volta do ano 303 a 311 depois de Cristo. Ele emitiu uma série de editos que ordenavam a destruição das igrejas cristãs, a prisão de líderes religiosos e a exigência de que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Tá vendo? Então, essa foi uma grande perseguição aos cristãos antes a lei do imperador Constantino, que essas perseguições ela terminou com o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. Esse Edito de Milão ele foi promulgado por Constantino. Constantino ele foi um imperador depois dessa série de imperadores que perseguiram a Igreja Católica, em que quando ele foi para um combate, ele teve uma visão no céu. Jesus permitiu que ele visse uma visão ali das letras de Cristo, também o símbolo da cruz, e uma voz que dizia: por esse sinal vencerás. E ele viu ali que era uma visão divina, ele venceu
aquela batalha, e por causa disso, né, ele fez esse edito de Milão, concedendo assim a liberdade ao culto religioso em todo o império. Lembrando, pessoal, que Constantino, ele apenas deu essa liberdade religiosa não só aos cristãos, mas todas as religiões além do império. Ele concedeu essa liberdade religiosa. Então as pessoas dizem, foi Constantino que fundou a igreja e tal. Nem foi Constantino, né, que decretou a Igreja Católica como oficial de Roma. Não foi. Você vai ver já já quem foi, certo? Então o Edito de Milão, ele concedeu liberdade religiosa a todas as religiões no Império Romano, né, incluindo aí o cristianismo. Mas foi o imperador Teodósio I, que mais tarde, em 380 depois de Cristo, declarou oficialmente o cristianismo, né, na forma da Igreja Católica, como a religião do Estado. Isso aconteceu através do Edito de Tessalônica. Então a gente vê aí que já não foi mais Constantino, né? Foi o imperador Teodósio que emitiu aí o Edito de Tessalônica e que reconheceu oficialmente a Igreja Católica como a religião do Estado, né? E ele estabeleceu que todos os cidadãos do Império Romano deveriam seguir a fé cristã confirmada pela Igreja Católica. E agora nós vamos aqui mostrar alguns personagens históricos que comprovam sim que a Igreja Católica ela é sempre a igreja que nós professamos, essa mesma igreja que desde ali os primeiros séculos já era a igreja que os historiadores narram, já era a igreja que os primeiros cristãos ali professavam. Nós temos aqui as cartas de São Clemente de Roma, final do século I. Então, não era ainda nem o ano 100, quando se tem essa carta de São Clemente de Roma. São Clemente foi o quarto papa, olha só, o ano de 88 a 99 depois de Cristo. Ele foi o quarto papa. Se você quiser aí olhar, né, a sequência dos papas, é só colocar aí no Google, você vai ver que o primeiro é Pedro, né, aí depois vem Lino, e esse aqui foi o quarto papa, no ano de 88 a 99 depois de Cristo. E escreveu uma carta famosa aos Coríntios, conhecida como a primeira carta de Clemente, no ano de 96. Esta carta foi escrita para resolver disputas na igreja de Corinto e é um dos primeiros exemplos de um bispo de Roma exercendo autoridade sobre outra comunidade cristã. Então aqui a gente já vê a autoridade do bispo de Roma. Então ele estava lá em Roma, mas ele estava resolvendo questões lá na comunidade de Corinto, refletindo o papel crescente do papado na igreja primitiva. A carta mostra a existência de uma hierarquia na igreja e o reconhecimento de uma autoridade central em Roma, alinhada com a estrutura que mais tarde seria consolidada na Igreja Católica. Então, a gente já vê aqui uma organização, né, parecida como a organização que a gente vê hoje na Igreja Católica, ali com o Papa, os bispos. E depois nós temos a carta de Santo Inácio de Antioquia, no início do século II. Inácio foi um bispo de Antioquia e mártir cristão. Então ele foi um bispo de Antioquia aqui. Anteriormente também São Pedro, né, o primeiro papa também, ele foi bispo de Antioquia, o ano 110 depois de Cristo. Ele escreveu várias cartas às comunidades cristãs. Em suas cartas, ele enfatiza a importância da unidade na igreja e centralidade da Eucaristia e a autoridade dos bispos. Então essa carta, datada ali do ano 110 depois de Cristo, né, Santo Inácio de Antioquia já fala o quê? Da Eucaristia,
Santo Inácio já fala ali da autoridade dos bispos, do Papa. Olha só como a igreja ela sempre foi católica, né? No ano 110. E na carta aos Herminitas, Inácio refere-se diretamente à igreja católica, então ele já cita ali igreja católica. Olha só o que foi que ele diz, né? Onde quer que o bispo apareça, lá deve estar a comunidade, assim como onde quer que esteja Cristo, lá está a igreja católica. Carta aos Esmirniotas. É a primeira menção registrada da expressão igreja católica e reforça a existência de uma igreja estruturada e universal já no início do século II, né? Então no ano de 110 depois de Cristo. Justino Mártir, ele viveu ali do ano 100 ao ano 165 depois de Cristo. Justino Mártir foi um filósofo cristão que escreveu Defesas do Cristianismo, conhecida como as Apologias. Ele descreveu a liturgia cristã, que é a missa, né? Em termos muito semelhantes ao que seria a missa católica hoje, incluindo a leitura das Escrituras, a oração e a Eucaristia. Olha só, pessoal. Então, lá no ano de 1155, por aí, 1150, a gente vê aí São Justino Mártir, né, escrevendo como acontecia ali a liturgia, a missa, na verdade, né? E é exatamente como acontece hoje. E olha só, na primeira apologia, Justino descreve a celebração da Eucaristia como um evento comunitário em que os cristãos acreditavam na presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. Mostra como a prática e a doutrina da igreja primitiva já incluíam sacramentos e uma estrutura organizada, características da igreja católica moderna. Então, tudo que a gente vê hoje, né, na Santa Missa, já se tem registro. A igreja ela sempre foi católica e que pessoas querendo deturbar essa realidade, né, ensinam coisas erradas. E muitas pessoas caem na lábias dessas pessoas. É preciso, meus irmãos, que a gente estude a nossa fé para que a gente não caia, né, nessas falsas heresias. Irineu de Lyon, o ano foi 130 a 202 depois de Cristo. Irineu foi bispo de Lyon e um dos principais teólogos do cristianismo primitivo. Seu trabalho mais famoso, Contra as Heresias, no ano 180 depois de Cristo, defende a fé cristã contra várias seitas e heresias que surgiram na época. Irineu é conhecido por defender a sucessão apostólica e a autoridade da Igreja de Roma. Então, olha só, Irineu, lá por volta do ano 130, né, lá por volta do ano 180, na verdade, né, depois de Cristo, ele já escreve ali defendendo a sucessão apostólica e tudo isso que a igreja, né, ela defende a sucessão apostólica ali desde São Pedro e a autoridade da Igreja de Roma. Ele escreveu com efeito, é uma questão de necessidade que cada igreja concorde com esta Igreja de Roma. Então, cada diocese, na verdade, ela está ligada à Igreja de Roma, né, que está sob a autoridade do Papa, em razão de sua autoridade preeminente. Então, essa foi Contra as Heresias, né? É um livro contra as heresias de Irineu de Lyon. Irineu descreve a sucessão de bispo desde os apóstolos, destacando Roma como centro da igreja, algo que seria característico da igreja católica. Então, como eu falei aqui, o ano é 180 depois de Cristo, e a gente vê aí, né, Irineu de Lyon escrevendo tudo aquilo que a igreja ela já professava nesse tempo.
E continuando aqui com esses personagens históricos, esses historiadores, nós temos aqui Tertuliano, no ano de 155 a 240 depois de Cristo. Ele escreve ali por volta do ano 200 depois de Cristo, fala sobre a importância da tradição apostólica e da igreja estabelecida pelos apóstolos, condenando os hereges que se desviavam dessa tradição. Tertuliano, na autoridade da igreja e na sucessão apostólica, é uma evidência da continuidade e organização da igreja já no século II. Então, já no século II, ali por volta do ano 200, a gente já vê essa organização narrada por Tertuliano, né? Ele fala aí da sucessão apostólica. Lá no ano 325, aí sim, né, nós já estamos no tempo aí de Constantino. Como a gente vimos, Constantino, ele no ano 313, ele permitiu a liberdade religiosa no Império Romano. E no ano de 325 depois de Cristo, ele organizou um concílio, né, que foi chamado de Concílio de Nicéia. Ele organizou esse concílio, mas na verdade ele só organizou. Quem participou desse concílio foi os bispos, né, de todo o mundo, que foi o primeiro concílio de Nicéia. E o concílio de Nicéia que foi convocado, né, pelo imperador Constantino, reuniu o bispo de toda a igreja. E o concílio ele estabeleceu o credo niceno, que definiu a ortodoxia cristã. E esse concílio ele foi particularmente sobre a divindade de Cristo e para condenar o arianismo, né? Naquela época surgia muitas heresias. A igreja precisava sim se reunir para combater essas heresias, aí como arianismo. Outra coisa também, né, que a gente pode encontrar fatos assim históricos que revelam a verdade da Igreja Católica são as catacumbas cristãs, né, que as catatumbas em Roma, usada pelos primeiros cristãos para enterrar seus mortos, contém inscrições e símbolos que revelam a fé e as práticas dos primeiros séculos. Então, um dos símbolos comuns, né, nessas catacumbas era o peixe, que era o acrônimo grego de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. As inscrições encontradas nas catacumbas e desenhos revelam a organização e as crenças dos primeiros cristãos, incluindo a fé na ressurreição, na Eucaristia e na intercessão dos santos. Então, nessas catacumbas, né, já se encontrava ali símbolos católicos, como imagens, né, como a Eucaristia, como Jesus ressuscitado. E tudo isso ali mostra que os primeiros cristãos já professavam a fé católica. Outro historiador aqui antigo é Tácito e Suetônio, né? Esses historiadores romanos mencionam os cristãos em suas obras. Tácito, por exemplo, descreve em suas Anais, no ano de 116 depois de Cristo, como Nero perseguiu os cristãos após o incêndio de Roma. Então, esse historiador, ele mostra ali toda a perseguição de Nero para com os cristãos, para com a igreja primitiva. E assim mostra, né, como a Igreja Católica ela passou por essas perseguições e ela continuou na sua missão, porque quem está à frente da Igreja Católica é o próprio Senhor. E assim como ele prometeu, né, que as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. Então essa é a verdade, meus irmãos, da Igreja Católica. Basta apenas a gente estudar um pouquinho que a gente vai ver que não existe outras igrejas fora da Igreja Católica. Foi sim a igreja que Jesus fundou. E todas as outras são inventadas pelos homens. Então eu convido a você a se aprofundar mais sobre esses assuntos, né? A estudar mais sobre a Igreja Católica. Eu tenho certeza que você vai descobrir muitas maravilhas. E eu convido a você também a curtir esse vídeo, a compartilhar,
a nos seguir se você não nos segue. Envie esse vídeo, né, para outros católicos ou talvez para pessoas que não é católicas, para que elas possam entender, né, que a Igreja de Cristo sim é a Igreja Católica. Deus abençoe.